Boa noite. Tudo bem com vocês? 9 meses se passaram que eu estive aqui. O tempo passa rápido, né? Deu tempo para desenjoar da cara de Gil da Barraca, né? Aqui estou eu para trazer a mensagem do Senhor para vocês. Fico feliz em revê-los. Eu confesso que quando recebi o convite eu estava ansioso para chegar o dia, né? E o dia é hoje. Eu chamei o irmão Bill para a gente fazer essa filmagem com o intuito de divulgar mais o Evangelho. Ele me jogou uma isca e eu caí na isca. Eu fui pregar aqui na central de Itatiaia e ele fez um vídeo lá sem eu saber e soltou nas redes sociais. E eu cheguei na rua e disse: gostei. Falou comigo aquele sermão. Eu digo: que sermão? Aí está lá no teu Facebook. Eu digo: eu fui lá olhar. Eu fiquei surpreso. Eu não sabia que ele tinha feito essa filmagem e tinha colocado nas redes sociais. E aí, por ver os comentários, ver que as pessoas, alguns foram realmente tocados, aí eu tive a vontade de fazer um material. Aí fizemos um DVD na Igreja Central de Capim Grosso. E vamos fazer outro hoje aqui na Vila Formosa, para doar para as pessoas. Quando estiver pronto, vocês podem pegar lá, é gratuito, não é para ganhar dinheiro, não é para divulgar o Evangelho. Para quem não vem na igreja, assiste o sermão em casa, né? Ou então nas redes sociais. Já fez até um canal no YouTube, né? Pois esse homem aí é uma bênção de Deus. E aí nós estamos na caminhada, cada um como Deus permite. Os irmãos Cedro do Líbano, é um prazer, parece que ele está me seguindo, que hoje, a primeira cara que ele viu cedo hoje foi eu, que fui buscar ele em casa, lá para o bairro São Luís. E agora chega aqui e vejo o homem de novo. Ainda bem que eu gosto, viu? Pois é, eu fico feliz de estar com vocês. Irmão Priquito, nem lembrei de lhe convidar. Não me puxa a orelha não, viu? Tá, deixa para puxar lá quando chegar em casa, tá bom? Nós vamos falar de uma história de um personagem bíblico muito conhecido, José do Egito. Irmão Micael, eu gostei do seu óculos, viu? Muito bonito. José do Egito. Amém? Antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos pedir ao Senhor que conduza o Espírito Santo aqui até os nossos corações. Feche os teus olhos, puxa a respiração assim, ó. Comigo funciona, eu creio que vai funcionar com você também. Enche o pulmão, agora solta. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado e Pai poderoso, uma vez mais estamos aqui na Tua casa, Senhor, para glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Por favor, Pai, vem estar aqui no meio de nós, precisamente em nossos corações, para que possamos ouvir a Tua mensagem, Senhor. E mais do que ouvir, ó Pai, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Amém. Fica conosco, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos falar da história de José do Egito. Mas antes de começar a história de José, que vamos ler, que é uma história longa, eu vou tentar introduzir um pouco a história para chegar no ponto principal do sermão. É conhecido de todos que Jacó, que depois passou a se chamar Israel, ele teve quantos filhos? Quantos? 12, né? E Diná não era filha de Jacó? Então era 13 filhos. Diná, tinha Diná também. Mas quase sempre a gente esquece de Diná, né? Tadinha da Diná. É filha de Jacó também, gente. Tudo bem. E desses 12 filhos, ou melhor 13, José era o penúltimo, era o segundo caçula. Tinha o mais novo que ele, o Benjamim. A história conta que Jacó amava José.
amava mais do que os seus outros filhos. Eu confesso que quando eu li essa história, eu fiquei um pouco assim, sabe? Esse negócio está errado. Esse negócio de amar mais um do que o outro, isso causa atrito dentro de casa, né? Mas depois de estudar alguns livros e pesquisar sobre a história, por que que José era amado mais do que os outros? Porque era o filho da velhice de Jacó? Mas nesse caso era para ser Benjamim, que é o mais novo, é o caçula. Não é assim? Então eu descobri que José era amado por Jacó porque ele era uma pessoa muito agradável, ele era prestativo, obediente, era um filho que dava prazer ao seu pai. E por esse motivo ele atraía a atenção do seu pai para ele. Então, o que fez com que José se tornasse um dos filhos, vamos dizer assim, o queridinho do papai, não foi por ele ser um dos mais novos, e sim por ele ser um dos mais obedientes. Assim somos nós para com Deus. O que faz a diferença é a nossa obediência. Quanto mais obedecemos, mais somos abençoados. Então seus irmãos tinham certos ciúmes. E certo dia, então, Jacó, por amar José, mandou fazer uma túnica de mangas longas, bonita, e a presenteou. E isso despertou mais ainda a fúria e a inveja dos seus irmãos. E a partir dali eles não começavam mais a tratar José com harmonia. Eles tinham inveja e raiva, porque a inveja é um sentimento que gera outros sentimentos piores ainda. E então certo dia Jacó pediu que os seus filhos, os mais velhos, fossem apacentar as ovelhas em uma determinada região distante. E passado alguns dias, Jacó chama José e diz: vá ao encontro dos seus irmãos e veja como eles estão. Aproveite e leve alimentos para eles e me traga notícias deles. E vai José. Porém, o que aconteceu? Antes de José seguir essa viagem, dias antes, José tinha contado um sonho que tivera. José, na sua inocência, chegou para os seus irmãos e disse: eu tive um sonho. Eis que estávamos untando feixes de trigo no campo, e o meu feixe ficou em pé, e os feixes dos demais de vocês se curvaram diante do meu. Oh, que sonho audacioso! Os irmãos não gostaram. E também tive outro sonho, eis que o sol e a lua se prostraram diante de mim. Então o seu pai disse: porventura eu e a tua mãe também iremos nos prostrar diante de ti? Mas os irmãos de José ficaram mais irados ainda. E quando foi nesse dia que José foi ao encontro deles, eles estavam com muita raiva. E quando vem José de lá, de longe, eles avistam José e dizem: eis que vem ali o moleque sonhador, vamos matá-lo. Veja o que sentimento a inveja gerou no coração dos irmãos. Vamos matá-lo. Gente, precisava tudo isso? Precisava alimentar tanto esse ódio? E então quando José se aproxima, aqueles homens pegaram José e disse: vamos pegá-lo e jogar no poço para que ele morra, e aí vamos apedrejá-lo. Então o seu irmão Rúben, o mais velho, disse: vamos jogá-lo no poço, mas não vamos machucá-lo. Deixe no poço que ele morrerá. Mas ele falou isso no intuito de quando os outros irmãos saíssem, ele resgatasse ele do poço. Porém, ele se afastou por um descuido dele. E iam passando uma caravana de ismaelitas, os mercadores, mascates, que iriam negociar suas especiarias no Egito. E o que aconteceu? Agora vamos para a nossa história. Gênesis 39, a partir do versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Os irmãos de José os venderam como escravo para os ismaelitas. Um dos irmãos deles, Judá, quando eles iam matá-lo, disse: não vamos
tomar culpa no sangue do nosso irmão, vamos ganhar alguns trocados com ele, vamos vendê-lo para aqueles ismaelitas que vão passando. Além de nos livrarmos dele, ganhamos alguns dinheiros. E venderam José por 20 ciclos de prata. O valor de um escravo era 30, mas venderam mais barato ainda. Venderam por 20. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Amados irmãos, o título da nossa mensagem é, presta atenção, olhe, não é presta atenção não, o título da nossa mensagem é: a prosperidade não acontece por acaso. A prosperidade não surge na vida de ninguém por acaso. Tudo tem um preço. Você já se perguntou por que a sua vida não tem prosperado? Por que você não tem prosperado nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus objetivos? Por que você não tem alcançado a sua meta? Por que será? Você sabia que a prosperidade não acontece por acaso na vida de ninguém? José é o grande exemplo. O grande exemplo que nós vamos ver aqui nessa noite. José, ele foi humilhado, torturado, rejeitado, passou fome, frio, foi jogado no poço, foi apedrejado. Mesmo seus irmãos interrompidos: não apedreje, deixe ele aí que ele vai morrer aí, não precisa apedrejar. Mas já tinham alguém jogado pedras nele para matá-lo. E mesmo com toda essa humilhação, ele sabia que Deus tinha um livramento para ele. Ele foi vendido como escravo, e ali agora ele se encontrava em uma terra distante, longe do aconchego do lar, longe do amor do seu pai e da presença amigável do seu irmão Benjamim. Agora aquele jovem bonito, com 17 anos de idade, não valia nada. Ele foi vendido por 20 moedas de prata, e ele não valia nada no Egito. Você sabe como era comprado os escravos? Quem comprou o animal aqui sabe. Levanta-se os lábios do animal, na linguagem popular, os beiços. Levanta-se para ver os dentes, para ver as mudas. Quantas mudas tem? Mudas de dente. Para saber se o animal é velho ou se é novo. Eles olhavam para os escravos da mesma forma, examinavam pelos dentes. Se tivesse com os dentes estragados, eles não compravam, ou compravam por uma ninharia. E assim José foi vendido para Potifar. Além de olhar para sua estatura física, ele foi examinado como animal e foi levado para sua casa como escravo. E agora, que esperança alguém poderia ter diante de uma situação dessa? Longe de casa, sem os amigos, sem a família. Eu, quando vim morar em Capim Grosso, eu tive algumas decepções em Feira de Santana e resolvi vir morar em Coité. Comecei a dirigir caminhão, e aí por um acaso fui vender bananas em Capim Grosso. Gostei de Capim Grosso, acho que eu me apaixonei pela água salgada, e aí acabei ficando em Capim Grosso. Mas pense que é ruim você em uma cidade distante, sem ninguém por perto da família. Durante o dia você não percebe muito, porque você conversa com um, conversa com outro. Vocês que já foram para São Paulo aqui sabem do que eu estou falando. E você não ter o aconchego do lar é ruim. Mas tem um diferencial: eu não estava sendo escravo, eu poderia voltar. Eu podia voltar para de junto dos meus irmãos e do meu pai. Minha mãe não, que eu não a conheci, ela faleceu, eu era pequeno. Mas é muito triste. Imagina a vida de José como foi agora ali, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, da sua irmã Diná, do seu irmão Benjamim, das suas madrastas que lhe amava.
porque ele era um menino agradável, ele era prestativo, atencioso, por isso que ele tinha adquirido o amor do seu pai. Mas agora ele estava ali sob o chicote dos feitores do Egito, e agora vendido como escravo para a casa do comandante da guarda real. O que poderia acontecer na vida de um homem desse? Mas Deus já começou a agir na sua vida a partir dali. A providência divina começou a partir daquele momento. Ele não sabia quando e como Deus iria agir na sua vida, mas ele simplesmente acreditava, porque o seu pai lhe instruía a ser fiel a Deus, lhe instruía a honrar a Deus com a sua própria vida, honrar a Deus com as suas palavras, com a sua maneira de ser. E José honrava a Deus mesmo diante das dificuldades. Ele ganhou a confiança de Potifar e passou a comandar a sua casa e tudo mais que ele tinha. Potifar não precisava se preocupar com mais nada, nem com o pão que comia, porque tudo já estava nas suas mãos. A história conta aqui claramente que Deus foi com Potifar por causa de quem? De José. Será que nós somos fiéis a Deus a ponto de Deus estar derramando bênçãos na nossa família por nossa causa, na nossa igreja? Você sabia que aquele ditado, uma ovelha ruim bota um rebanho a perder, é verdade? Pois um servo fiel conquista um rebanho para Deus, é verdade também. Porque se você for um bom membro na igreja Vila Formosa, essa igreja vai prosperar, porque a sua luz irá refletir para os outros. A luz de José estava refletindo agora na casa do Senhor do Egito, de Potifar. Ele tinha alcançado misericórdia de Deus. Deus começa agora a lhe reerguer. Já tinha lhe tirado da lama, do poço, tinha lhe tirado do chicote e levou para a casa de Potifar agora como mordomo do comandante da guarda real. Mas o inimigo, ele é astucioso, e ele tenta derrubar de todas as formas aqueles que temem a Deus. Ser cristão não quer dizer que você não vai ser tentado. Vai, agora é que vai. Só leva pedradas, pés de frutas que produz frutas saborosas. Se você vê um pé de laranja todo machucado, as folhas todas rasgadas e poucas laranjas, e tem outro cheio de laranja lá, você não vai nem pegar, porque você sabe que é azeda, porque se fosse boa não estava lá. Só leva pedrada se produzir frutos bons. Assim somos nós. Nós só levamos pedrada se estivermos refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. Se verdadeiramente estivermos sendo fiel a Deus, o mundo jogará pedradas em nós, o inimigo providenciará pessoas para nos machucar. Mas sabe qual é a diferença? É que se continuarmos sendo fiéis a Deus até o fim, Ele vai nos erguer. Ele tira do fundo do poço, e vocês vão ver onde Ele colocou José. O inimigo havia preparado mais uma cilada para José. Vamos agora no versículo 7 do mesmo capítulo 39. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gente, ele lembrou de Deus. O que você faria no lugar de José? Talvez 20 anos mais ou menos nessa época, cheio de força, bonito, tentado por uma mulher charmosa, cheirosa, bonita, perfumada, mulher do seu patrão, o patrão viajando pelo mundo, ele por conta de tudo. De quem ele lembrou? De Deus. Será que nós faríamos isso? O que eu faria em uma terra distante? Eu continuaria com a aliança ou esconderia no bolso? Eu lembraria de Deus da minha esposa? Mas José não tinha esposa, ele era solteiro. Mas a mulher era casada, e ele era servo de Deus. Mas como? Não existia Bíblia ainda, não existiam os mandamentos de Deus que proibiam o adultério, não existia nada disso ainda.
Mas ele era filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Ele tinha princípios. Os bons modos vêm de casa. Mas como, Gil, tu pode falar que os bons modos vêm de casa, se os irmãos deles não prestavam? Sim, os bons modos vêm de casa, vêm de Deus, mas ele só atinge o coração daqueles que abrem o coração para que o Espírito Santo possa fazer morada. O mesmo ensinamento que Jacó deu a José, deu aos seus irmãos, porém José recebeu o ensinamento do seu pai. José era temente a Deus, José era fiel a Deus, e por isso ele não aceitou a cantada da mulher de Potifar. Mas o que aconteceu? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ah, víbora! Ouvindo ele que ela levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que tu nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido essas palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendera a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E agora? Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Ele não tinha dúvida que Deus estava realmente com ele. Mas mais uma vez agora ele volta para o pó, para a prisão. Volta a ser escravo e agora prisioneiro. Já aconteceu algo em sua vida assim? Que quando você achar que a coisa está engrenando, está dando certo, de repente dá tudo errado. E o que você faz? Desespera? Fica gritando, arrancando os cabelos? Mal-humorado, mal-humorada? José agora na prisão, ele poderia se lamentar da sorte. Ele poderia desistir de Deus. Mas Deus era com José, e José acreditava que Deus iria lhe honrar. Se ele soubesse do que Deus tinha preparado para ele lá na frente, seria bom demais, mas ele não sabia. Ele apenas cria, ele acreditava no poder de Deus. Ele sabia que de alguma forma Deus tinha um livramento para ele. Porque aqueles que confiam no Senhor, não importa o lugar que está, não importa se você está em São Paulo, se você está em Minas, no Mato Grosso, se você está no Pará, no Acre, fora do país, não importa. Se você for fiel a Deus, Ele está com você. Ele há de te honrar. Está na prisão, e daí? Deus é contigo. Está no hospital, está doente, confia em Deus, Ele tem a vitória. No momento certo Ele vai te levantar. E José na prisão poderia estar se lamentando da vida, mas ele não fez isso. No versículo 21 diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ele foi bem visto aos olhos do carcereiro. Porque José era amado por Jacó? Porque ele era prestativo, atencioso, bondoso.
Ele tinha o coração bom. Ele estava sempre disponível para servir. E agora, no cárcere, preso na cadeia, ele é bem aceito pelo carcereiro. E ele não mais fica como um preso, e sim agora como chefe da carceragem, auxiliar chefe da carceragem. Deus começa mais uma vez a lhe honrar dentro da cadeia. Aquele escravo prisioneiro, agora auxiliar de carcereiro, sabia que Deus tinha planos em sua vida. Porém, como ele estava na prisão dos prisioneiros do rei, ali se encontrava 2 homens que haviam cometido crime, acusado de crimes no palácio, acusado de tramar a morte do rei. O copeiro e o copeiro e o padeiro. E esses homens sonharam e ficaram atribulados. José olha para eles e diz: o que tem com vocês? Tivemos um sonho. Eu tive um sonho muito triste e não sei interpretar. Eu não vou entrar em detalhes para não esticar muito. E um contou o sonho para José, o outro também contou. E assim aconteceu exatamente como José falou. Um seria enforcado, depois degolado, viraria comida de pássaros, o padeiro, e o copeiro voltaria a servir o rei. E passados justamente os dias que José, 3 dias após a interpretação do sonho, o copeiro foi restituído ao seu cargo, mas antes de sair, José lhe disse: lembra-te de mim quando estiveres diante do rei, para que eu possa ser agraciado por ele, eu possa alcançar mercê, quer dizer, eu possa alcançar a benevolência do rei, e quem sabe ele pode me soltar, porque eu estou aqui inocentemente. E o copeiro disse: deixa comigo. Vocês acham que chegou lá e ele contou? 2 anos se passaram, 2 anos José lá no cárcere. O copeiro esqueceu do pedido de José, mas José não desistiu. Ele continuou sendo fiel a Deus, exercendo tudo aquilo que estava ao seu cargo. Tudo que foi colocado para ele fazer, ele fazia de boa vontade. Ele poderia ficar se maldizendo e dizer: aquele ingrato daquele copeiro esqueceu de mim, e aqui continuo eu na sarjeta. Não, ele não reclamou. Ele continuou desempenhando o seu papel, o seu trabalho da melhor maneira possível, porque ele sabia que Deus é fiel. Ele confiava que Deus tinha providência. Ele não sabia como, porque desde então ele começou a saber agora que Deus tinha lhe dado o dom de interpretações. Ele não poderia enxergar o que iria acontecer com ele, mas a certeza do poder de Deus lhe dava forças para suportar aquela vida encarcerada. Em Mateus 16, 27, o Senhor diz que cada um receberá segundo as suas obras. E se você tem praticado boas obras, mas você ainda não foi reconhecido, lembre que Deus vai te recompensar. Agora, se você não tem praticado boas obras, cuidado, consequências virão, porque o único que conhece os nossos pensamentos é Deus. Satanás, ele age no nosso olhar, nas nossas palavras, nas nossas ações, e Deus, ele age em tudo, em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nossas palavras e em nossas ações. Deus havia lhe dado os dons de interpretações, e passados-se os 2 anos, Faraó teve um sonho.
é do conhecimento de todos o sonho de Faraó. Faraó está no sonho na beira do rio e aparecem 7 vacas gordas, lindas. E de repente mais 7 vacas magras comem as vacas gordas. Depois 7 espigas cheias de grãos. Consequentemente mais 7 espigas mirradas que devoram as 7 espigas. E ele convoca todos os sábios, todos os intérpretes, os magos do Egito para interpretar o sonho. Mas ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Olha Deus agindo. Ninguém sabia o significado do sonho de Faraó. Aí o copeiro lembrou: ei, eu lembrei de um hebreu que está na cadeia. Ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. O padeiro morreu, eu estou aqui. Eu fui restituído ao cargo. Ele sabe interpretar o sonho do rei. E foi lá e contou para Faraó. E Faraó: mande chamar esse homem, eu quero conhecê-lo. Fizeram a barba de José, colocaram roupas novas, e José foi se apresentar diante do rei. Faraó conta o sonho para José, e José diz que ele não conseguiria, mas Deus consegue. Olha, rei, esse teu sonho, quem dá a interpretação é Deus. E Deus, mediante José, interpretou os sonhos de Faraó. José disse para Faraó que aqueles 2 sonhos se resumiam em um único sonho só. Seriam as 7 vacas magras, gordas, seriam os 7 primeiros anos de fartura. As 7 espigas era a mesma coisa, 7 anos de fartura. As espigas mirradas eram anos de seca. As vacas magras, ano de seca. A seca seria tão grande naquela terra que as pessoas nem sequer lembrariam dos anos prósperos. Orientou José ao rei: escolha um homem do teu reino e coloca como administrador da colheita para armazenar grãos, para que tua terra não venha perecer. E o rei disse: não vejo outro senão tu para ocupar este cargo. E agora aquele que estava lá no fundo do poço, apedrejado pelos seus irmãos, dado como morto para o seu pai, longe da sua família, chicoteado, vendido como animal, injustiçado, encarcerado, humilhado, lá na cadeia, um lixo humano, um farrapo humano, que não tinha valor algum para ninguém. Aquele agora se tornara governador do Egito. Porque Deus é assim. Se formos fiéis para com Deus, Ele nos coloca em lugares que nós nem sequer podemos imaginar. Nós nem sequer podemos imaginar as bênçãos que Deus tem guardada para nós, se formos fiéis para com Ele. Irmãos, ser fiel a Deus, servir a Deus, não quer dizer estar isento das dificuldades, isento das doenças, do câncer, da fome. É possível que tudo aconteça na vida daquele que crê também. Mas lembra-se, se Deus está permitindo a prova, é porque Ele quer aprovar você para o reino celestial. Às vezes a prova vem porque é necessário que você se disponha de coisas erradas que estão na tua vida, que você aprenda a valorizar as bênçãos de Deus quando ela chegar. Meu Deus, onde é que eu estou errando, que eu não estou conseguindo prosperar? Você tem pedido isso a Deus, essa orientação a Deus? Por que eu tenho colocado um comércio e não prospera? Por que eu procuro emprego e não consigo? Por que eu não passo no concurso? Meu filho, tu tem me colocado em que lugar da tua vida? É que nós costumamos colocar os nossos projetos aqui e Deus aqui. Não dá certo. É o contrário, Deus à frente de tudo. E os nossos sonhos e desejos e projetos têm que estar atrás de Deus. Se Deus não estiver no comando da tua vida, não vai haver prosperidade. Lembra, prosperidade não quer dizer só dinheiro no bolso. Prosperidade quer dizer paz de espírito, harmonia, felicidade em casa com a família, um sorriso no rosto com a esposa, o carinho e o aconchego dos filhos.
Prosperidade não é riqueza, não é só riqueza. Quantos ricos estão se matando? Quantos ricos estão pedindo um pouco de paz e não encontram? Prosperidade é um conjunto de coisas. Só pode ser próspero se você estiver alicerçado na rocha, e a rocha é Cristo. Existem pessoas que estão há muitos anos na igreja, devolvem os dízimos, doam as suas ofertas, participam de cargos na igreja, mas não conseguem prosperar. O que é que está acontecendo? Eu falei neste instante que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, e o inimigo age através das nossas ações. Tudo que fizermos devemos fazer como que estamos fazendo para Deus, não por exibicionismo. Se tem um cargo agora para 2019, lembra que a obra é de Deus e não é do irmão A ou B. Lembra, se você é ancião em 2019, você vai precisar do diácono, você vai precisar daquele que não tem cargo também. Porque se essa igreja não tiver membros, ela não subsiste, ela não subsistirá. Precisa-se de ancião, precisa-se de diácono, precisa de pessoas, precisa-se de visitas, porque senão em vão é o evangelho. Quantas pessoas você deu estudo esse ano, meu irmão? Não precisa me responder, eu não quero lhe constranger. Você ofereceu estudo bíblico para alguém esse ano de 2018? Ofereceu? Ah, esqueci, fiquei com vergonha. Falou de Jesus para as pessoas? Fiquei com vergonha. É desse jeito que você quer bênçãos na sua vida? Se você não testemunha para as pessoas as bênçãos que tem na sua vida, ou que possa vir, lembra, os que estão prósperos, Deus tem mais prosperidade para a tua vida. Ele quer te dar mais honras. Ele só está te dando um teste, porque a bênção de Deus é sem limite. Eu tenho dito, sabe qual é o limite para aqueles que são fiel a Deus? O céu. Não existe limite para aqueles que temem a Deus e honram através de sua vida. E honrar a Deus é honrar o irmão, é tratar bem o irmão, é tratar bem a esposa, é tratar bem o marido. Tirar do seu coração a inveja. O que é que pode estar acontecendo na minha ou na sua vida que está bloqueando as bênçãos? A prosperidade não tem chegado. Seria a inveja? Quantas pessoas sentem inveja e às vezes nem sabem que tem inveja? Quer saber como? Tem pessoas que nunca andou de avião, mas a pessoa viaja de avião e chega, andei de avião. Oh, que coisa linda, eu vi as nuvens abaixo de mim. Metida. Nem gosto. Inveja. Tem medo de andar de avião, mas não fica feliz porque tua irmã andou. Isso é inveja. A irmã canta bonito na igreja, você também canta, mas tem vergonha, mas fica com inveja da irmã. O irmão desempenha um papel bom na administração, na organização da igreja, e você já fica dizendo: é o dono da igreja, quer mandar na igreja. Segura a tua língua, isso é inveja. Teu coração está tenebroso, está cheio de maldade. Enquanto não limpá-lo, as bênçãos não vão entrar, o Espírito Santo não vai agir na tua vida. Certo homem perguntou para o Orives, aquele profissional que trabalha com joia. Ele estava derretendo uma prata, e ele disse: como você sabe que essa prata vai ficar boa? Quando é que fica boa? E ele disse: eu ponho fogo e vou derretendo a prata, e à medida que eu vou queimando, vai saindo as impurezas. Sim, mas e aí, quando ela está boa? Quando eu me enxergar na prata, quando refletir a minha imagem na prata, ela está no ponto, é boa. O que tem a ver isso comigo e com você, amados irmãos? Enquanto não refletir o caráter de Cristo na minha e na sua vida, você não está convertido. É preciso as pessoas olhar para você e ver o agir de Deus, ver o caráter de Jesus Cristo. Se você não estiver ainda refletindo a imagem do Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua maneira de ser, em casa, no trabalho, na rua, na escola, na igreja, vai para o joelho, vai para a leitura da Bíblia, se consagra a Deus. Ele quer te dar bênçãos maravilhosas, mas primeiro Ele tem que tirar as impurezas do seu coração.
não conseguiu ainda é porque você não vai saber aproveitá-las. Não é o momento certo ainda. Peça a Deus que lhe oriente. Coloque Deus à frente da tua vida, à frente da tua casa. Faz o pôr do sol com teu marido, de joelhos com teu filho. Estuda a lição todos os dias. Leia a Bíblia, jejua. Não desista. José foi fiel a Deus e Deus lhe honrou. Mesmo diante da dificuldade, ele não desistiu. Quando a mulher de Potifar lhe tentou, a primeira coisa que ele lembrou foi: cometeria eu tamanho pecado contra meu Deus? Ele lembrou de Deus naquele momento, que talvez eu ou você aproveitasse aquela oportunidade para se tornar o dono da casa. É preciso renunciar ao pecado e aos desejos carnais, aquilo que nos afasta de Deus, para que Ele nos capacite. Talvez não conseguimos a bênção que tantos almejamos, a prosperidade que estamos procurando tanto, porque nós não estamos aptos para receber. É preciso acreditar em Deus, mas também tem que ser fiel a Deus. Às vezes você está na igreja, mas você não confia nos líderes da tua igreja. Você sabe que a igreja precisa do seu auxílio, precisa ter a sua ajuda. Deus tem te abençoado com posses, mas o seu bolso é lacrado, tem uma cola super bond. Você não mete a mão no bolso para ajudar. Você quer sentar no banco, mas não sabe que foi o teu irmão do lado que ajudou. Não contribui com nada, porque eu não confio no pastor. É você que está roubando Deus, porque não contribui. Essa igreja é respeitada, nesse ponto é. Existem coisas erradas, existe, mas não é a igreja toda, é um ou dois, porque tem o joio no meio do trigo. E o que é que vai acontecer com o joio? Vai ser queimado. Resta saber o que você está sendo, joio ou trigo. Se você não confiar em Deus, como você vai receber as bênçãos de Deus? É preciso contribuir para que a obra avance. Da mesma forma que o evangelho chegou até você, precisa chegar até outra pessoa. O pastor adventista, ele vive do evangelho. Ele precisa ser mantido pelos seus recursos, pelo meu recurso, pelo seu recurso. E não é justo que o teu irmão esteja contribuindo e você de braços cruzados. Aí você fica reclamando que só chove na horta do vizinho e não chove na sua. Como você quer prosperar? Se vai lá fora o sol está quente, vai me queimar. Se vai lá fora está chovendo, vai me molhar. Quer ficar em casa assistindo Pica-Pau ou Ana Maria Braga e quer bênçãos? Quer um emprego, mas não se capacita? É preciso renunciar ao pecado e caminhar com Deus para que Ele possa te honrar. Você primeiro tem que honrá-lo, através da sua vida, da sua maneira de ser com as pessoas, limpando o seu coração, se disponibilizando para ajudar na obra do Senhor. Comece em casa. O que é bom começa de dentro para fora. Começa em casa, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai. E você sendo bom com os seus de casa, você vai aprender a ser bom com os outros de fora. Se você não é bom com seu pai, sua mãe, seus irmãos que você está vendo, você vai ser bom com Deus que você não está vendo? Primeiro devemos honrar as pessoas que amamos, como prova de que somos filhos de Deus. O verdadeiro mandamento é esse: ajudar os necessitados, órfãos e viúvas. Lá em Tiago fala sobre isso. Existe uma reflexão que fala a história de uma jovem plebeia. Fala sobre sinceridade. Presta atenção na história. Existia um homem, um jovem. Ele ia ser colocado como imperador da China. Mas para ele assumir o trono do império, ele precisava se casar. E então ele anunciou por todas as províncias que procuraria uma donzela para ser sua esposa. Todas deveriam se apresentar, aquelas que se interessassem em ser imperatriz, para se casar com ele. Uma entre aquelas, ele escolheu uma para ser sua esposa. Teriam que passar por uma prova. E então naquele palácio trabalhava uma zeladeira, e ela chegou em casa e contou para sua filha. A filha disse: eu vou lá, eu vou participar desse concurso. De repente eu posso me tornar a esposa do imperador. Minha filha, para com isso, para de sonhar, minha filha. Você é uma plebeia, você é pobre, você não tem nome. Minha mãe, eu vou. Então vá. E ela foi. E quando chegou lá, entregaram para cada moça um vasinho de planta, só com adubo. E
dentro do vaso do adubo, o adubo tinha uma semente. E então o futuro imperador disse: eis que tem uma semente, e aquela que cuidar melhor dessa planta se tornará minha esposa. Vão para suas casas, e em um determinado dia vocês retornarão aqui, e uma de vocês será a escolhida. E todas foram para suas casas. E tome água no jardim, e nada de nascer a plantinha. Água nada. E a plebeia: minha mãe, não nasce a planta, minha mãe. E agora molhava, botava no sol, tira do sol, bota na sombra, bota no sol, molha, nada. Chega o dia de se apresentar. Minha filha, eu não te falei que não era para você? Não nasceu, nem sequer nasceu. Mesmo assim eu vou me apresentar diante do imperador. Para quê, minha filha? Eu vejo ele pela última vez, mas eu vou. Nem que seja pela última vez, eu vou poder ver o imperador. E lá vai ela com seu jarrinho sem nada dentro, só com adubo. E quando ela chega lá no pátio do palácio, todas as moças estavam com seus jarros, com plantas lindas e viçosas, uma mais bonita do que a outra. E ela olha para um lado, olha para outra, e fica ali no cantinho quietinha. E o imperador chega e olha e disse: você venha. Eu? Ela ficou surpresa. Sim, você é a minha esposa, você vai ser imperatriz. Eu? Sim, você foi a única sincera diante de todas. Todas tinham um jarro, todas tinham adubo, uma semente dentro, mas era impossível que a semente nascesse, pois era uma semente de plástico artificial, não poderia nascer. Foi a única que foi sincera e se tornou imperatriz, a esposa do imperador. O jarro sem flor lhe deu o trono. O que quer dizer isso para mim e para você, meu irmão? Seja fiel a Deus, seja sincero com Deus. Ele vai te colocar no trono, mas você precisa fazer a sua parte. É preciso renunciar àquilo que teu olho te condena, aquilo que tua língua te condena. Controla a tua língua. Coloca Deus à frente dos teus projetos. Veja se não vai dar tudo certo. Entrega o teu dia ao começar e ao terminar nas mãos do Senhor. Não deita como um cavalo e levanta como um jumento. Não, você é filho de Deus. Tem que orar, entregar a Deus, pedir perdão pelos erros, por aquele olhar que você olhou e não devia olhar, aquela palavra que você falou e não devia falar. Se você não se limpar todos os dias, você não vai alcançar a graça de Cristo. Não tem ninguém 100% salvo ainda. Não tem. Precisamos todos os dias nos consagrar. Lá em Ezequiel 33:12, o Senhor diz uma boa orientação para nós, adventistas de 30, 40 anos. Você que se acha, porque Cristo já nos garantiu a salvação, não quer dizer que você já esteja 100% salvo. Quer ver? Ezequiel 33:12 diz: tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Não existe o crente perfeito que não peque. Não importa se você nasceu do berço da igreja, você tem que se restaurar todos os dias, porque todos os dias você peca. Você não tem estoque de bênção, eu não tenho, assim como ninguém tem estoque de maldade que não possa alcançar a graça de Deus. No dia que o perverso se arrepender dos seus pecados, alcançará a misericórdia de Cristo. E no dia que aquele que se acha justo já se acha salvo, no dia que ele pecar, se não houver arrependimento, não será salvo. Porque o que passou, passou. As bênçãos que estão para trás ficaram para trás. O que vale é todos os dias vida nova, todos os dias novidade de vida. É preciso comunhão diária, é preciso renúncia diária, diante da felicidade e diante da tristeza. Está feliz, dê glórias a Deus, mas a felicidade passa. Está triste, dê glórias a Deus, porque a tristeza também passa. Só é preciso crer. Mas aqueles que crêem, agem, têm atitudes.
Eu creio em Deus, mas não tomo uma decisão de andar com Deus. A salvação está garantida por quem? Por Cristo, não está? Mas você está em Cristo. Para você tomar posse da salvação garantida por Cristo na cruz do Calvário, é preciso estar com Ele. Porque você só vai tomar posse se estiver em comunhão plena com Jesus Cristo. É como se você já estivesse com a sua herança garantida. Mas existe um percurso até chegar lá, a você tomar posse da herança. E essas dificuldades que vai fazer tudo para você não alcançar a salvação. Pode ser a cervejinha, é só social, não tem nada demais. O joguinho do bicho, a maquininha de futebol, um rabinho de saia, eu não sou tuberculoso, também sou filho de Deus. E aí vai lá. E daqui a pouco você vai ver que você vai se distanciando cada vez mais da bênção, da salvação de Deus. Vai se distanciando tanto e você não consegue mais enxergá-la. Porque os empecilhos que o inimigo colocou na tua frente te seguraram, te impediu de alcançar a bênção. Por isso todos os dias tem que se renunciar ao pecado. Todos os dias. Eu falei, todos os dias. Nós não temos salvação 100% garantida ainda. A salvação só está garantida em Cristo Jesus. De nós mesmos é impossível. Nós temos que estar alicerçados em Cristo para tomar posse dessa salvação. Não importa a dificuldade que você está passando hoje, se você confiar em Deus, Ele vai te honrar. Mas é preciso sair no sol, é preciso sair na chuva, é preciso dar um passo em direção a Cristo. Caso contrário, não vai ter bênçãos na sua vida. Ou você age, ou a bênção passa. Porque quando você ia num bingo, você ficava ligado para não passar batido. É a mesma coisa. Fica ligado. O inimigo está te cercando, está te rodeando com oferendas que podem te afastar da salvação, que está garantida, mas está com Cristo ainda. Você tem que tomar posse na volta de Jesus. E você quer estar lá, não quer? Você quer ver aquela pessoa que você tanto amava e está no pó da terra? A sua esperança é essa? De encontrar a pessoa que você amava? Então viva fazendo por onde você está lá naquele dia. Porque quando Cristo descer nas nuvens do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos em Cristo, nos juntaremos aos mortos ressuscitados. Abraçaremos os nossos queridos. Eu irei abraçar a minha mãe que eu não conheço, os meus avós. E você quer abraçar quem? Ah, você não crê? Então é em vão a tua caminhada. É preciso crer. Se você não crê na ressurreição, você também não crê que Cristo veio aqui e ressuscitou. Isso é que nos estimula a caminhar. É a ressurreição, volta de Jesus. E para isso temos que ser fiel a Deus como José foi, diante das dificuldades, e fiel também diante da luxúria e da ostentação. Lá na casa de Potifar ele estava no luxo, mas ele não humilhou nenhum escravo que agora se encontrava pelo seu comando. Ele não tomou posse da mulher do seu senhor porque ele temia a Deus. Ele sabia que ele tinha alguém a prestar contas. E esse alguém não era só Potifar. Ele lembrou de Deus. Pecaria eu? Cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Pensa bem o que você tem feito da sua vida. É preciso renunciar ao pecado e caminhar em direção a Cristo todos os dias. Meu horário já se estendeu. É vigília, mas não é só para mim, tem outros pregadores. Foi um prazer estar com vocês. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo falou no seu coração. Certo empresário muito rico passeava em seu avião sobre o oceano. O avião caiu. Alguns tripulantes morreram. Só ele sobreviveu. E então ele foi se abrigar em uma ilha. Passaram-se meses, anos. Ele construiu uma palhoça com muito esforço, com muito trabalho, para se proteger do frio e da chuva. A família já tinha dado como morto.
encerraram as buscas. E aquele homem rico, outrora empresário famoso, potente mundialmente, agora estava esquecido. E então ele deixou a sua palhoça certo dia e foi caçar. Mas antes ele acendeu um foguinho. E quando ele volta, a sua palhoça está em chamas. E ele começa a gritar e chorar de joelhos: meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Estou longe da minha família há anos. Fiz essa palhoça com todo cuidado para me abrigar do frio, e agora está queimada. Oh meu Deus, por que acontece isso na minha vida? E naquele momento alguém grita: amigo, viemos lhe buscar. E ele olha: como vocês vieram me buscar? Nós avistamos um sinal que você fez de fumaça, e íamos passando com o navio, e a fumaça nos fez entender que era alguém pedindo socorro. Então o capitão do navio mandou que viéssemos resgatá-lo. Não foi você que fez o sinal com a fumaça? Meu Deus, muito obrigado. E ele foi devolvido para a sua família, são e salvo. Meu irmão, não importa se a tua palhoça pegou fogo, não importa se o teu projeto deu errado, confia no Senhor. Ele só está te capacitando, Ele está tirando as impurezas do teu coração para te colocar no trono de glória. Tudo isso aqui é passageiro. O que nós devemos olhar é para o foco, é para o alvo, que é Jesus Cristo, é a salvação em Cristo. É essa que devemos almejar. Não importa se está no frio, se está no calor, dê glórias a Deus. Não importa se a barriga está pura, se a barriga está cheia, se a roupa está nova, se a roupa está velha, glorifica a Deus com a tua vida. Seja fiel e Deus vai te honrar, assim como honrou José. É preciso você fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado e poderoso, queremos te agradecer por esses momentos que aqui passamos juntos, Pai. Queremos, ó Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados que cometemos durante todo esse ano, Senhor. Te pedir perdão pelos nossos deslizes, nossas fraquezas, coisas que falamos, coisas que pensamos que não são do teu querer, Pai. Por favor, nos perdoa, Senhor. Sabemos que não somos merecedores, somos carecedores da tua misericórdia, Pai. Neste momento queremos te pedir que o Senhor possa continuar conosco, Pai, durante toda essa vigília. E não só hoje, Senhor, durante todos os dias das nossas vidas. Fica conosco, Senhor, na pessoa do Divino Espírito Santo. Que os seus anjos possam segurar nossas mãos e nos conduzir, ó Pai, pelos teus caminhos até as mansões celestiais. Fica conosco, Pai, nos guarda. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.